Daí ragazzi, beleza? Vídeo de hoje vou falar entre a diferença dos cursos de computação, tá? Principalmente dos cursos de engenharia e ciência da computação. Lembrando, infelizmente não vou conseguir fazer muito corte, colocar meme, colocar descrição no vídeo, porque a máquina que eu tô aqui não tá me possibilitando editar. Beleza, pessoal? Então eu vou ter que gravar tudo aqui de uma vez. Se tiver alguns errinhos, eu peço perdão pra vocês, peço paciência de vocês. Então vamos lá. Galera, quando eu escolhi o curso de engenharia da computação, a primeira coisa que eu tive que fazer é tentar explicar para os meus familiares, meu irmão, minhas tias, assim, que era o meu curso, né? Por que eu ia fazer esse curso distante, de 5 anos? Por que eu não poderia fazer uma ciência da computação que tinha na minha cidade mesmo? Por que eu não poderia fazer, sei lá, um tecnista, qualquer coisa do tipo assim? Então, é uma dúvida muito comum e, óbvio, a sua avó, seu tio, seu pai não tem obrigação nenhuma de saber os detalhes da diferença, né? Mas é importante quando você for escolher o seu curso. Então é por isso que eu faço esse vídeo aqui, para tentar esclarecer qualquer dúvida. Pessoal, eu não vou ficar no superficial aqui não, tá? Eu não vou ficar naquela coisa assim, você pode clicar em outro vídeo e ver quais são as diferenças. O engenheiro de computação faz hardware e o cientista da computação faz software, sabe? Eu vou pegar um pouquinho mais profundo nisso. Porque como eu sou aluno da engenharia da computação, eu acho que eu consigo trazer uma visão mais aprofundada, uma visão mais assim, pertinente do mercado de trabalho, até porque eu já estou no final do curso, de como que esses cursos são enxergados, de como que é fazer esses cursos, tá? Especificamente engenharia da computação, que é o que eu faço. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos começar de onde surgiu. Os cursos de computação surgiram com a ciência da computação. Porque antigamente, década de 90, meio da década de 90 e meio da primeira década de 2000, tinha uma divisão muito clara. O engenheiro eletricista, lembrando que engenheiro elétrico é todo aquele engenheiro que é muito elétrico, tá? Desculpa a piadinha. O engenheiro eletricista, ele fazia o circuito, ele fazia o hardware, ele fazia a parte física do computador. Então ele cuidava disso. Enquanto o cientista da computação vinha logo depois e fazia o quê? O software. Programava esse computador. Desenvolvia ali todo tipo de firmware, né, que é as coisas que conversam com o hardware, todo tipo de programa, assim, até os programas mais avançados da época, sei lá, o Bing, o UOL, não sei, essas coisas aí, programa de cadastro, né, programa de padaria, essas coisas do começo aí, meio da década de 90 pro começo da década, até o meio da primeira década de 2000, tá? Só que o que acontece? Conforme a tecnologia foi avançando, começou a surgir um gap entre essas duas áreas. Lembra que eu falei para vocês que uma acabava onde a outra começava? Então o mercado estava muito bem satisfeito do jeito que estava assim, estava tudo bem. Preciso fazer um hardware novo? Engenheiro eletricista. Preciso programar? Cientista da computação. Porém as coisas foram ficando mais complicadas do que isso. Os hardwares foram ficando mais complicados. Próprio celular, computador nem tanto. O celular é um exemplo disso. Miniaturização, sabe? Colocar câmera, GPS, internet, antena para telefone, antena para internet, tudo isso no mesmo hardware alimentado por uma bateria, que tem que ter todo o cuidado ali de não superaquecer, etc. E ser pequeno e rodar rápido, sabe? Essas coisas começaram a acontecer. Então, começou a existir uma pressão do mercado, uma vontade, assim, o avanço da tecnologia começou a exigir profissionais que conseguem ter uma visão mais generalizada, uma visão mais legal, tanto dos aspectos físicos, tanto do hardware, quanto do software, tá? Não negligencie o software também é importante. Lembra que eu falei que antigamente o cientista da computação que ia lá e fazia o firmware? O que é o firmware? É o primeiro programinha que instala na máquina, digamos assim. Só que antigamente esses firmwares eram muito simples. A máquina mal tinha memória, sabe? Os processadores eram pouco potentes. Então o cientista da computação até dava conta. Porém, conforme as coisas foram evoluindo, os hardwares foram ficando mais complexos, cada vez gerindo mais coisas ao mesmo tempo, sabe? Acontecendo mais coisas ao mesmo tempo, foi ficando mais complicado um cientista da computação dar conta tanto da área dele, que também estava se expandindo com machine learning, deep learning, inteligência artificial, redes neurais, também estava se expandindo, estava indo mais para lá. Só que a área mais perto do hardware também estava se especializando cada vez mais, ficando cada vez mais complexo, quer dizer, enquanto para engenharia elétrica, mesma coisa. Processadores cada vez mais velozes, taxa de integração cada vez mais alta. O que é taxa de integração? É a quantidade de transistores num processador, basicamente deixar o processador mais rápido, que torna eles muito mais complexos,
porque você começa a ter que pensar em aspectos quânticos do negócio, aspectos do elétron e tudo mais. Então, se formar um bom engenheiro eletricista também começou a requerer assuntos muito mais especializados para a área de elétrica, entendeu? E começou a surgir um gap no meio, um gap que estava sendo difícil de preencher. Foi aí que o curso de engenharia da computação surgiu. Surgiu para entrar nesse vácuo e conversar tanto com a engenharia elétrica quanto com a ciência da computação. Um exemplo aqui para vocês. Esse aqui, totalmente nada a ver, mas vocês vão entender. É um Steam Deck. Vocês já devem saber o que é. Eu adoro esse aqui, meu xodó. É um videogame para você jogar aqui, tá? Ele roda o software da Steam, que é um Linux customizado. Volta aqui. Enfim, é um Linux customizado e ele roda jogos de Windows, emulando o Windows, num negocinho daquele ali. Aquilo ali é um computador, sabe? Então, para você desenvolver esse tipo de produto, você precisa pensar tanto nos aspectos de hardware, qual processador colocar, qual placa de vídeo colocar, etc. Mas também precisa pensar como é que o software vai rodar. Poxa, você precisa de um hardware especializado para rodar aquele determinado software ali que vai conseguir lá na frente emular o Windows para rodar o jogo para o usuário, sabe? Então, todo esse mundo da tecnologia foi se tornando mais complexo. E os dois cursos não estavam mais dando conta. Então surgiu a engenharia da computação para conversar com esses dois mundos. Espero ter deixado um pouco claro essa história, tá? Então, assim, o curso de engenharia da computação não é aquela coisa simples, preto no branco. Você vai estudar hardware. Não, você também vai fazer bastante programação, sabe? É o segundo curso que mais programa, depois de ciência da computação, talvez o BSI, mas eu já vou entrar em BSI, análise e desenvolvimento de sistemas, engenharia de software, esses cursos derivados, são cursos derivados, mais pra frente, tá? Por enquanto, vamos ficar só nos três. Engenharia elétrica, engenharia da computação e ciência da computação, ok? Desculpa, parênteses, voltando aí. Então, o curso de engenharia da computação, você também vai ver programação. Você vai ver estrutura de dados, banco de dados, algoritmos, sabe? Você vai ver ali conceitos também de elétrica, claro, você vai ver de circuitos, transistores, ondas eletromagnéticas com coisas tipo transmissão de sinais, transmissão de informação, antenas e tudo mais, sabe? Mas o que você não vai ver? Os conceitos avançadíssimos de ambas as partes. E não se engana, você pode ver com eletivas, com especialidades, mas o curso em si, não, o curso fica no meio. É literalmente metade do curso de engenharia elétrica. A parte assim do hardware, metade para cima, quando eu falo para cima, é mais perto da gente, não tirando a coisa de elétron, quântica, a coisa assim da fabricação, essas coisas, e a parte da ciência da computação, metade para baixo, que é assim a programação em C, programação em Python um pouquinho, mas você não vai ver aqueles aspectos avançados de machine learning, inteligência artificial, de como assim programar uma IA, sabe? Fazer um robô falante, sabe? Você vai ali ficar na programação, você vai aprender muitas ferramentas de programação sim, você vai aprender o básico ali de IA e pronto, sabe? Você vai ser um profissional ali no meio dessas duas áreas. É isso que o engenheiro da computação é, esse que é o escopo do profissional de engenheiro da computação. Beleza? Esse é o escopo geral. Mas tem uma coisa muito importante para falar para vocês. Eu acho que é importante vocês até prestarem atenção nisso que eu vou falar. Isso é uma perspectiva de só quem está no curso sabe, só quem entrou na faculdade, conversou com veteranos sabe, então não é assim uma coisa para vocês saberem mesmo. É uma coisa assim que é o estigma de os rótulos importarem muito. Como assim? Os rótulos entre um engenheiro eletricista, um engenheiro elétrico e um cientista da computação não importam tanto. Às vezes você chega lá no final da sua graduação, você olha lá o seu LinkedIn, tem 3 caras desses cursos aí, 3 cursos diferentes trabalhando na mesma coisa, trabalhando de programador Java, por exemplo, entendeu? Ou então você pode muito bem ver um engenheiro eletricista trabalhando em web, um engenheiro da computação trabalhando em web, um cientista da computação trabalhando em aplicação de satélite, sabe? Uma coisa que envolve hardware, envolve transmissão de sinal, onda eletromagnética, essas coisas. Então assim, o mercado de trabalho, ele não está tão interessado no seu diploma. Lógico que você não vai conseguir aplicar para uma vaga de psicólogo, mas para essa grande área da tecnologia, qualquer diploma vai te ajudar a conseguir uma entrevista. O resto do jogo é com você. Não se engane,
se você fizer engenharia elétrica, vai ser muito difícil você conseguir um trabalho como programador web. Por quê? Programador web é programação JavaScript, páginas, HTML, e você tem que entender de cachê e de servidor, né, sistemas distribuídos, etc., que são conceitos que o curso de engenharia elétrica não traz. Da mesma forma, se você fizer ciência da computação, você pode ali tentar trabalhar, sei lá, na Boston Dynamics com robô, com controle de robô, por exemplo. Mas você vai ter que ralar um pouquinho, porque esses conceitos aí de diagrama de Bode, não vou ficar falando muito isso, desculpa, diagrama de estabilidade, controle de robôs, essas coisas, input de sensores e como lidar com esses dados mais baixo nível, mais perto da máquina, digamos assim, esses conceitos não estão no curso de ciência da computação, entendeu? Mas se você quiser fazer uma ciência da computação e fazer um mestrado em engenharia, você consegue sim atuar como um engenheiro eletricista. Por que não? Você tem as skills, você tem um diploma, que assim, a maioria dos empregadores requerem um diploma, não são todos, tá? Google, Microsoft, essas grandes empresas já pegam a entrevista sem diploma, mas eu não vou falar sobre isso agora, tá? Mas o diploma vai te dar uma entrevista. Depois disso, é você que faz o jogo. Se você for um cientista da computação de formado e tem skills para atuar como um engenheiro eletricista, você vai conseguir um emprego. Assim, desde que você não precise de CREA, sabe, essas coisas. Mas você pode muito bem atuar. Então, é essa nuance que quem está no ensino médio não tem. E tudo bem, tá? É uma coisa assim que a informação não chega. É exatamente por isso que eu queria criar esse canal. Para falar para vocês essas coisas, sabe? Então, não é para sentir essa pressão muito grande na hora de escolher um curso da área de tecnologia. Se você gosta de computador, já programou um pouquinho ali em JavaScript, né? Fez uma paginazinha em HTML, programou qualquer coisa em Python e tá em dúvida, poxa, eu também gosto de robô, eu brinco com Arduino, por exemplo, exemplo clássico. Poxa, se você vai estar bem servido em qualquer um dos cursos. Se você entrar em ciência da computação e sentir falta da coisa mais física, de um robozinho, né, de uma competição de robótica, de um Arduino, de um sensor que, sei lá, que lê cartão da universidade, você pode pleitear uma transferência para engenharia da computação. Ou se você entrar no curso de engenharia da computação e, poxa, não gostei muito dessa coisa de elétrica, eu até gostei de programar o Arduino, mas eu não queria muito assim fazer circuito e transistor e capacitor e etc, que eu tô tendo que fazer aqui, você pode pleitear uma transferência para a ciência da computação, entendeu? E tá tudo bem, sabe? Não é o fim do mundo. Da mesma forma que se você, poxa, eu não gosto tanto assim de circuito, mas eu vou me formar aqui como engenheiro porque eu acho que é um diploma mais completo e depois eu vou trabalhar com web, sossegado também. Tem gente que se formou no mesmo curso que eu, que trabalha em segurança de informação, web, programador Java, né, que é tipo programador, engenheiro de software padrão. Trabalha ali como engenheiro eletricista em parte de radar, parte de telecomunicações, etc. Então, a área é imensa, entendeu? A área de tecnologia é imensa. E o curso vai te dar um direcionamento, mas ele não vai te carimbar. Isso o curso não faz. Nenhum curso é um rótulo, é uma coisa que você vai carregar para sempre e você só vai trabalhar naquilo ali. Tô falando desses 3 cursos, tá? Engenharia civil, não sei como é que funciona, por exemplo, mas esses aqui, ciências, engenharia de computação e engenharia elétrica, é uma coisa mais flexível, mais maleável. O curso tem a sua ênfase, mas se você quiser se reposicionar no mercado, nada te opõe. Eu, por exemplo, gosto bastante da área mais clássica de engenharia de computação. Eu gosto de conversar com a máquina, eu gosto da programação baixo nível, que a gente chama. Então eu gosto de programar robozinho, eu gosto de pegar dados do sensor, eu gosto ali de ficar no meio, exatamente, sabe? Firmware, programar um pouquinho assembly. Então assim, o circuito não é tanto a minha praia, poxa, capacitor e transistor e corrente assim, corrente alternada assim, transformador, etc. Não é muito a minha praia. Mas eu até consigo lidar, enquanto aquela programação super avançada que envolve estatística, de machine learning, de uma IA inteligente, essas coisas mirabolantes, também não é muito minha praia não. Eu gosto ali de ficar no meu mundinho ali que tem a máquina, tem as peças de hardware e eu converso com elas e fica tudo bem, sabe? É o que a gente chama de sistemas pervasivos, IoT, sistemas embarcados, enfim, essa área aí que é a minha praia, que calhou de ser justamente o vácuo, né, entre as duas. Um pouco mais de aplicação de ciência da computação, porque eu gosto de programar mais do que fazer circuito. Mas tudo bem, sabe? O mercado é grande, consegue absorver todo mundo. E, pessoal, eu acho que é isso.
eu acho que eu consegui trazer duas visões bem legais aí de onde o curso de engenharia de computação se encaixa e como os rótulos não são algo que te definem para sempre, ok? É muito importante vocês entenderem isso. E eu espero que tenha ajudado vocês a decidir qualquer coisa. Ah, Marcos, você não falou dos cursos de engenharia de software, análise e desenvolvimento de sistema, ciência de dados. Esses cursos, galera, são todos derivados, tá? São como ciência da computação com ênfase em engenharia de software, ciência da computação com ênfase em ciência de dados, sistemas de informação, ciências da computação com ênfase em business, entendeu? Então você vai ali perder, às vezes, por exemplo, BSI, o pessoal não vai estudar IA avançada, não vai estudar, assim, machine learning, como fazer umas coisas super, hiper avançadas, algoritmos super mega velozes, mas eles vão ter conceitos de business, né, gerência de empresas, vão ter conceitos ali de leis, essas coisas assim, infraestrutura, essa pegada assim mais de sistema de informação. Enquanto, por exemplo, ciência de dados não vai ter conceitos ali mega avançados de, não sei, visão computacional, de essas outras áreas, mas eles vão estudar bastante dados, vão estudar bastante estatística, vão estudar bastante gráficos, enfim, essas coisas, sabe? Mesma coisa com engenharia de software. Então, tenha em mente que os rótulos não importam tanto. Isso é um medo que eu tinha muito antes de eu fazer vestibular, mas é uma coisa que eu só descobri quando entrei na faculdade. E, mais importante do que isso, você consegue, assim, como posso dizer, manusear entre as áreas, os rótulos não importam tanto, e se você curte da área assim, de computação em geral, pode escolher sem medo qualquer um desses cursos, desses 3 cursos, que você vai estar bem servido. Poxa, Marcos, não, eu acho que eu quero engenharia de software, manda bala, se você já programou, já curte, sabe? É isso, não tem segredo, sabe? Não tem segredo. Acho que eu consegui passar para vocês bastante informação, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa que eu falei que ficou esquisita ou que eu deixei de falar, pode deixar aqui nos comentários, tá? Que eu vou estar respondendo, é complicado, né? Eu vou responder vocês aqui, tentar ser o mais prestativo possível. Beleza, pessoal? Abração e tchau!